Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. E a matéria de hoje, história da igreja. A nossa história. Nós começamos a estudar a história da igreja desde a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E nós vamos estudar até os dias atuais. E hoje nós vamos começar a segunda parte da história da igreja. A matéria está no módulo 5. Se você já tem o nosso material didático, se você já recebeu, abra o módulo 5, História Eclesiástica 2. É a matéria que começaremos hoje, a segunda parte da história da igreja. Mas chega de moleza, vamos trabalhar? Na aula passada, nós aprendemos sobre a queda de Constantinopla, a capital da igreja oriental, da igreja grega. Agora nós não vamos mais estudar a igreja grega, nós só vamos estudar a igreja latina, a igreja que tem sede em Roma, que tem como líder o Papa. Então dê uma olhadinha aí nesse slide. Olha aí, ó, desde a queda de Constantinopla, 1453, até o fim da Guerra dos 30 Anos, 1648. Este é o período que nós vamos estudar. E um detalhe importante deste período é a Renascença. Dá uma olhadinha aí na tela. O que é a Renascença? Até esse período, os estudiosos tomavam como base a religião e a filosofia. Sempre ao estudar, lançavam mão da religião e da filosofia religiosa. Mas a partir deste período, os estudiosos vão deixando a religião um pouquinho do lado. Não que eles eram antirreligiosos, não, mas queriam estudar a ciência com outro ponto de vista. O homem até então, ele é 100% teocêntrico. Deus era o centro de tudo, de toda a vida das pessoas neste período. Mas agora o homem começa a entrar um pouquinho no antropocentrismo, ou seja, o homem passa a ser o centro das investigações, das pesquisas, dos estudos. Salientando de novo, não que o homem se torna antirreligioso, mas ele quer investigar, começa a estudar as línguas originais da Bíblia, o hebraico, o grego, estudar o latim, porque a igreja ocidental está usando a Bíblia traduzida por Jerônimo, a Vulgata Latina. Então, começa a desenvolver novas técnicas de estudo e conferindo, aferindo, pega um texto sagrado, mas será que Jesus nasceu realmente em Belém? Aí vamos pesquisar, vamos usar as ciências auxiliares, a arqueologia. Será que realmente Abraão está 2000 anos antes de Cristo? Vamos usar a cronologia, a ciência que estuda os fatos no tempo. Então, a Renascença é isto, é pesquisar as coisas saindo um pouquinho daquela condição religiosa, da condição filosófica voltada para a religião. Então o homem começa a se despertar para a ciência fora da religião. Aí surgem os inventos. Por exemplo, 1455, olha aí na tela que invento maravilhoso, invenção da imprensa por Gutenberg. Até então, para a pessoa adquirir uma Bíblia, o operário precisava trabalhar o ano inteiro para comprar um exemplar, porque tudo era manuscrito, era escrito à mão. Com a invenção da imprensa, agora começa a circular na Europa panfletos, textos. A cópia rende muito mais, são milhares e milhares de textos circulando na Europa. Veja que só quem podia neste período ler a Bíblia era o clero, era a liderança religiosa. O povo não tinha acesso. Com a invenção da imprensa, tudo se torna mais fácil.
Inclusive, o primeiro livro a ser impresso por Gutenberg foi a Bíblia. Olha que importante, aqui Martinho Lutero traduziu para a língua alemã, então ela é impressa. Mas sobre isso a gente fala mais na frente um pouquinho. Outra coisa importante deste período é o espírito nacionalista. Olha aí na tela. Começam a surgir as nações, os povos, os reis não querem mais responder para o Papa. Quem indicava o bispo, a liderança religiosa era o Papa. Eles querem agora autonomia. Então, a Alemanha, França, Portugal, Espanha, começa neste período esse espírito nacionalista de nação como nós temos hoje. Então veja, até então todos voltados e obedecendo a liderança da igreja, obedecendo o Papa, reis, rainhas, mas a partir deste momento querem independência política, independência financeira e independência religiosa. E para ajudar esta reforma, o Papa queria terminar a Basílica de São Pedro. O que você vê na televisão hoje, o Vaticano, a Basílica de São Pedro, e precisava de muito dinheiro. Então, o Papa criou um documento chamado indulgência. Olha aí na tela, a venda de indulgências. Era um documento assinado pelo Papa que a pessoa, ao adquirir esse documento, obviamente precisava comprar esse documento, e quando comprava esse documento, a pessoa não passaria, quando deixasse o corpo, quando morresse, pelo purgatório. Olha que interessante. E um detalhe, se aquela pessoa tivesse um parente que já havia morrido, então esse parente estava no purgatório. Poderia comprar, era possível comprar esse documento, essa indulgência, em nome daquela pessoa que estava, segundo, claro, a igreja ensinava, no purgatório. Então, quando comprava aquele documento, ao fazer o pagamento, aquela alma, aquela pessoa que deixou o corpo, que estava no purgatório, saía e ia direto para o céu. Veja que doutrina. Só que essa doutrina, todo esse ensino, não tem respaldo bíblico. Não tem respaldo. Você não encontra isto na palavra de Deus. Veja como a igreja estava fora, a igreja católica, apostólica romana, com a liderança do Papa, estava totalmente fora dos ensinos da palavra de Deus. E neste período surge um monge na Alemanha chamado Martinho Lutero. Este monge começou a estudar os escritos, começou a estudar o Novo Testamento. E quando ele começou a ler, por exemplo, Romanos, onde fala que a salvação é de graça, que nós precisamos viver pela fé, ele viu que não estava batendo aquilo que o Papa estava ensinando, aquilo que a igreja estava ensinando, com aquilo que estava escrito na palavra de Deus. Olha que interessante. A questão principalmente das indulgências. Que o Papa fez esses documentos, repetindo, para terminar a Basílica de São Pedro, e precisava de muito dinheiro. Então inventaram esse documento, essa carta assinada pelo Papa. Então a pessoa, ao adquirir este documento, esta carta, ficava livre do purgatório, e se tivesse algum familiar que já tinha morrido, logo estaria no purgatório, poderia comprar também, em nome dessa pessoa, e pagou o documento, a pessoa já sai automaticamente do purgatório. E isto causou uma revolta em Martinho Lutero. Mas foi só isso? Não, não foi só isso. Mas a continuação do assunto
vai ficar para a próxima aula. Você não pode perder a próxima aula, porque o assunto é muito, muito importante, porque agora nós vamos entender o porquê reforma, o porquê protestante, porquê evangélico, porquê batista, porquê presbiteriano, porquê pentecostal. É daí para frente que começa, que é a raiz de todos esses movimentos, ok? Olha, acesse o nosso site, que lá tem matéria específica sobre Martinho Lutero, sobre a reforma protestante. Na nossa Bíblia nós temos as teses de Martinho Lutero, mas sobre isso eu falo na próxima aula. O site é o www.icp.com.br, www.icp.com.br. Aquele super desconto não tem mais no site. Encerrou no dia 10 de dezembro. Porém, se você quiser o desconto, envie um WhatsApp, pelo WhatsApp uma mensagem para mim. O WhatsApp é o 21 986 223266. 21 986 223266. Escreve lá, olha, estou assistindo a aula, estou gostando e quero aquele super desconto para adquirir o material didático. E a gente vai liberar para você. Eu vou pedir para liberar para você esse super desconto, tá bom? Chega de moleza, vamos trabalhar? Bem, a reforma começa, a reforma propriamente dita, com Martinho Lutero. Olha aí a imagem de Martinho Lutero, 1483 a 1546. A data pivô, a data oficial da reforma é 1517. Anota aí no seu caderno, 1517. Bom, Martinho Lutero era um monge alemão. Ele começou a estudar as línguas originais da Bíblia, começou a estudar o hebraico, estudar o grego, começou a ler a carta que Paulo escreveu aos Romanos e começou a perceber que a igreja, na época, estava longe, não estava em conformidade com a palavra de Deus. Ele percebeu doutrinas estranhas àquilo que a palavra de Deus ensina. E ele começou, a ideia dele, num primeiro momento, não era sair da igreja. Na época, a Igreja Católica Apostólica Romana, veja que nós estamos no Ocidente, que tem o Papa, que está em Roma como líder maior da igreja. Ele não tinha intenção de sair da igreja, ele estava mostrando para a liderança as falhas, as heresias, os erros doutrinários. Mas não conseguiu. Então ele foi excomungado. Ele foi excluído da igreja. Excluído. Daí as 95 teses que ele escreve, que você encontra na Bíblia Apologética, as 95 teses de Martinho Lutero, eles estão no apêndice da Bíblia Apologética. Daí a importância deste assunto. Agora, nós podemos resumir em 5 pontos fundamentais a reforma religiosa. Depois o nome protestante vem depois. Eu vou explicar como surgiu o nome protestante, mas não é nessa aula não. Mas vamos ver os 5 pontos que Martinho Lutero mostra e propõe. E estes 5 pontos devem reger, as igrejas evangélicas devem defender, precisam defender estes 5 pontos. Independente de você ser de uma igreja histórica, de uma igreja pentecostal, de uma igreja neopentecostal, estes pontos vão validar a nossa fé, a fé evangélica. Então vamos para estes pontos. O primeiro ponto, uma religião bíblica. Só a Bíblia. Ou seja, a Bíblia é a nossa regra de fé. Por isso que nós levamos a Bíblia na igreja, por isso que nós acompanhamos a leitura, por isso que nós estamos estudando a teologia, estudando a palavra de Deus. Porque o primeiro ponto da reforma proposta por Martinho Lutero era uma religião bíblica. A igreja estava vivendo doutrinas totalmente fora, contrárias à palavra de Deus. Veja o purgatório, a indulgência,
o sacerdote como aquele que era intermediário, já tem aí a figura do sacerdote católico como intermediário, os santos, a oração pelos mortos. Então, precisaria, ou Martim Lutero, ele propõe uma igreja que tenha suas doutrinas bíblicas apenas. Então, uma religião bíblica. Guardou o primeiro ponto. Segundo ponto, uma religião racional. Não tem sentido, é irracional essa ideia de que o Papa, ele faz um documento chamado indulgência, você compra esse documento te garante a não passar pelo purgatório. E se você tem um parente, se a pessoa na época tinha um parente que já havia morrido, comprando esse documento em nome daquela pessoa que já havia morrido do Papa, aquela pessoa saía imediatamente do purgatório. Isso não é racional. Então, uma religião racional, uma religião pessoal. Por que pessoal? Porque nós temos um mediador, Jesus Cristo. Então, nós podemos conversar com Deus por meio das nossas orações. Cada cristão é uma igreja. Cada cristão é uma igreja, a verdade é essa. O Espírito Santo habita na vida do cristão. Então, uma igreja pessoal, ou seja, eu não dependo do Papa, eu não dependo do sacerdote, eu não dependo do bispo. Eu posso, em casa, no meu quarto, ou em qualquer lugar, conversar direto com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, uma religião pessoal, individual. Terceiro ponto, uma religião espiritual. Na época dele, a igreja estava muito formal, o ritual da missa era muito formalismo, não tinha mais espiritualidade, não tinha mais, era mais rito. E se você observar, não está muito diferente hoje, quando você vê os ritos do catolicismo. Então ele queria uma igreja, uma religião espiritual. A religião estava muito formal, ou seja, um culto onde não há manifestação, ninguém sente a presença de Deus, o sobrenatural, não é mais do que uma religião, uma reunião filosófica. Não é um culto, porque Deus está presente, Ele é onipresente, Ele está. Quando nós nos reunimos, Jesus disse isso aí, quando nós nos reunimos para adorar a Deus, é em espírito e em verdade. Fica de lado o formalismo. E uma religião nacional. Veja que até outro dia, até outro ano, não faz muito tempo, a missa era rezada em latim. Quer dizer, ninguém entendia nada. A igreja ortodoxa, até hoje, ela reza a missa na língua grega. Se você estiver morando em São Paulo, por exemplo, que eu conheço ali alguns templos da igreja ortodoxa, que é uma outra parte do catolicismo, a missa até hoje é na língua grega, você não vai entender nada. Então ele queria uma religião nacional, com a língua do povo, onde as pessoas pudessem entender a mensagem do Evangelho. Guardou os 5 pontos? Na próxima aula nós vamos aprofundar nos 5 pontos, 5 pilares da reforma. E depois, protestante, nós vamos aprender o porquê esta palavra protestante. Não vai perder a próxima aula. Chega de moleza, vamos trabalhar? Então, Martim Lutero, ele queria, quando ele começa a escrever, começa a debater, quando chega até Roma, suas ideias, ele queria uma igreja, uma religião bíblica, porque ele viu, lendo a palavra, lendo principalmente Romanos, que a igreja estava distante da palavra. Veja que a igreja havia proibido até a leitura da Bíblia pelos leigos. Só o clero, só a liderança podia ter acesso aos textos sagrados. O povo não tinha acesso. Então ele queria uma religião bíblica, porque ele viu que a igreja católica estava totalmente fora da palavra. Uma religião
racional. Ora, eles estavam vendendo bulas, o Papa vendia documento, onde a pessoa adquirindo aquele documento, ela não passava pelo purgatório. Primeiro, a doutrina do purgatório já não é bíblica. Segundo, que documento é esse que o Papa assinava, a pessoa ia direto para o céu? Estivesse tão familiar que já houvesse falecido, morrido, tirava a pessoa do purgatório comprando esse documento chamado de indulgência. Então não era racional aquilo. E ele queria uma religião racional, com que tenha sentido as coisas. Muito bem. Uma religião pessoal. Neste período, a pessoa precisava de um sacerdote. Até hoje, o católico precisa de um sacerdote para confessar, para conseguir a sua absolvição. Então, ele mostrou que não, a religião é pessoal. Eu conto para Deus, eu confesso direto para Deus os meus pecados e por meio de Jesus Cristo eu obtenho perdão. Ele é o nosso único, nosso sumo sacerdote. Então, uma religião pessoal, individual, uma religião espiritual. A Igreja Católica, neste período, ela é muito... ela saiu da espiritualidade. Saiu totalmente da espiritualidade. Ela está muito formalista, ritualista. E Martim Lutero falou, não, a religião tem que ser espiritual, porque Deus, ele é onipresente, então nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade, sentir a presença de Deus, ter comunhão com Deus. Então, uma religião espiritual e uma religião nacional. Nacional, porque a missa até então, na igreja ocidental, latina, era rezada em latim. E na igreja grega, na língua grega, como é até hoje. Ninguém entendia nada. Então, aliás, não faz muito tempo que a igreja passou a ser rezada no Brasil em língua portuguesa. Tem pessoas que vão se lembrar, pessoas, dependendo da idade, vão se lembrar quando a missa era rezada em latim. Então, uma igreja nacional que entendesse a língua do povo. Tanto é que ele já começou a traduzir a Bíblia para a língua alemã. Foi Martim Lutero, a tradução que ele fez para a língua alemã. Depois a Bíblia começa a ser impressa. Nós já aprendemos sobre a invenção da imprensa com Gutenberg. Bom, aí ele fez 95 teses. 95 teses, e se você nunca leu essas teses, elas estão todas aqui na Bíblia Apologética, na página 1494, 1495, e vai até a página 1500. Olha só, todas elas, as 95, se você nunca leu, são teses curtinhas, falando da questão do Papa, da questão da indulgência, condenando, enfim, se você nunca leu e já tem a sua Bíblia apologética com os apócrifos, é só você pegar a sua Bíblia aí. Inclusive tem um resumo da Reforma, a Reforma Protestante, suas principais causas aos historiadores protestantes, católicos, seculares, marxistas, as causas da Reforma, está tudo aí na Bíblia apologética, tá bom? Bom, então ele fez essas 95 teses e colou lá na igreja que ele era monge, na Alemanha. E ele foi excomungado pelo Papa. Na linguagem aí que a gente tem hoje, é excluído da igreja. Excomungar é excluir a pessoa. E ele pegou esse documento, essa bula papal que o excluía, e queimou em praça pública. Queimou em praça pública. Falou, não, o Papa não tem essa autoridade para fazer isso, para expulsar uma pessoa da igreja. E começa os seus ensinamentos. E ele é chamado para dar explicações. Só que, normalmente, quem é chamado pelo Papa para dar essas explicações, quer dizer, ele era considerado herético, porque ele estava falando contrário ao que a igreja ensinava. Embora 100% com base na palavra de Deus, mas era contrário ao que a igreja ensinava na época. Então, certamente, ele seria morto, seria ou queimado vivo, ou condenado pela igreja. A igreja mandava matar mesmo, como nós já aprendemos também em aulas
anteriores sobre a Inquisição. A igreja mandava matar, porque ele era tido como um herege, ele estava falando contra o Santo Papa, o representante de Deus na Terra. Nós já aprendemos que o Papa se considerava acima dos homens e abaixo de Deus. Então, com certeza, ele seria morto. Ele foi sequestrado pela liderança alemã, levado Martinho Lutero para um castelo, e lá o que ele fez nesse período? Traduziu a Bíblia para a língua alemã. Traduziu a Bíblia para a língua alemã. Olha só, não ficou parado não. No período que ele ficou escondido no castelo, protegido para não ser morto, ele traduziu a Bíblia. E aí vem então a questão que eu falei, mas e o nome protestante? De onde vem esse nome? Eu estou falando de reforma, mas e o nome protestante? Nós somos protestantes? Eu vou ensinar. Na próxima aula nós vamos aprender como surgiu o nome protestante e vamos entrar na contra-reforma. O que a Igreja Católica fez para tentar conter a reforma iniciada por Martinho Lutero em 1517. Não vai perder a próxima aula. Vamos trabalhar? Chega de moleza. Reforma Protestante, com Martinho Lutero, 1483 a 1546. Nasceu em 1483 e morreu em 1546. Então, Martinho Lutero, em 1517, essa é a data oficial, veja, 17 anos após a descoberta do Brasil, aí para você memorizar a data, 1500 foi a descoberta do Brasil, 1517, então nós temos a reforma com Martinho Lutero. Ele escreveu 95 teses, a maioria criticando, mostrando os erros doutrinários sobre a questão das indulgências. Eles estavam vendendo a salvação. Nós já aprendemos aí que a pessoa comprava aquele documento do Papa, então não passava pelo purgatório. Se tivesse algum familiar que já havia falecido, podia também resgatar aquela alma do purgatório. Então eles estavam vendendo isso aí. E ele se escandalizou. Ele viu que isso não tinha base bíblica alguma. Então ele escreve 95 teses e coloca na igreja que ele era monge. E ele fixou na porta da igreja. Se você nunca leu essas teses, elas estão na Bíblia Apologética com os Apócrifos. Se você tem a sua Bíblia aí, é só procurar no apêndice a Reforma Protestante, tem as 95 teses de Martinho Lutero. Vale a pena ler as teses. Bom, em 1520, então em 1517 ele coloca essas teses, lembrando que a imprensa já havia sido inventada. Então agora as suas ideias circulavam em toda a Alemanha, porque ia imprimindo e distribuindo folhetos, ensinando o povo os erros doutrinários que a Igreja Católica estava cometendo. E em 1520 ele foi excomungado. Olha aí na tela, ele foi excomungado. O Papa, excomungar é excluir, ele foi excluído da igreja, porque ele não se retratou. Então ele pegou aquele documento papal, aquela bula onde constava que ele havia sido excomungado, e tacou fogo em praça pública. Veja, e continuou divulgando as suas ideias, mostrando os erros doutrinários da igreja da época. Então ele foi convocado para uma reunião, uma assembleia chamada Dieta de Worms, olha aí na tela, em 1521. Então, nesta assembleia, ele mostrou e falou para os presentes que ele só iria renunciar às suas ideias, os seus ensinos, se provassem na Bíblia que ele estava errado. A reunião, a assembleia era para que ele renunciasse às suas ideias, os seus ensinos. Mas ele, não, só vou renunciar se me mostrar na Bíblia que eu estou errado. Senão nem que me queime. Eu não vivo, eu não vou renunciar.
E isso acontecia mesmo. As pessoas que iam contra os ensinos da igreja corriam risco de morte. Muitos foram queimados pela igreja. A Santa Inquisição, já viu falar da Santa Inquisição? E quando ele está retornando desta assembleia, desta reunião, os seus amigos o sequestraram, porque temiam que ele fosse preso pela liderança católica e ou enforcado, ou queimado, sentenciado à morte. Então ele foi sequestrado e levado para um castelo. Olha a imagem do castelo. Foi levado para um castelo e ficou lá escondido, porque corria risco de vida, realmente. E neste período ele não ficou parado, não. Ele começou a traduzir a Bíblia. Primeiro ele traduziu o Novo Testamento para a língua alemã. Então aí o povo já começa a ter acesso ao Novo Testamento na sua própria língua, língua alemã. E depois ele vai trabalhar também com o Antigo Testamento. Bem, o seu trabalho, os seus ensinos foram sendo divulgados em toda a Alemanha, e o norte da Alemanha, os estados do norte da Alemanha aderiram aos ideais de Martim Lutero, aderiram à reforma. Já o sul continuaram católicos, não aceitaram a reforma. Mas quando chegou em 1529, olha aí na tela, 1529, fizeram uma outra assembleia, uma reunião com os príncipes do sul da Alemanha, que eram maioria, e católicos, e com os do norte, para resolver a questão, porque muitos estavam deixando o catolicismo. Então os príncipes, maioria católica, fizeram a seguinte proposta: que os estados, as regiões onde permaneciam católicas, os ideais de Martim Lutero, os que divulgavam as suas ideias, os que aceitaram os seus ensinos, não poderiam entrar. Porém, na região norte da Alemanha, onde aceitaram os ensinos de Martim Lutero, os católicos poderiam entrar e tentar trazer aquelas pessoas novamente para o catolicismo. Então essa lei injusta, porque os católicos poderiam entrar na região onde estavam os seguidores de Martim Lutero, mas os seguidores de Martim Lutero não poderiam entrar na região onde tinham os católicos. Uma lei injusta. Então eles protestaram contra essa lei. Protestaram. E daí o nome protestante. Está vendo por que vem esse nome protestante? Porque nós pertencemos a esse segmento protestante. Se você é evangélico, você também vem dessa corrente protestante. Foi em função dessa lei. Então, a partir de 1529, adota-se esse nome, né? Reforma Protestante, em função desse protesto de uma lei, como eu disse, injusta. Ora, o lado que é católico, os da reforma não podem entrar. E o lado dos que estão com a reforma, com Martim Lutero, os católicos podem entrar para tentar trazer o povo de novo para o catolicismo? Lei injusta. Então, protestaram. Entendeu? Daí o nome protestante. Na próxima aula, nós vamos aprender sobre a Contra-Reforma. O que foi a Contra-Reforma? Assunto importante. O que a Igreja Católica fez para tentar parar com a saída de católicos da igreja? Porque muitos começaram a ler a Bíblia agora está sendo impressa, todos estão tendo acesso em folhetos, milhares circulando na Europa. Então a igreja tomou uma decisão, é chamada a Contra-Reforma, mas sobre ela eu vou comentar na próxima aula, não vai perder a próxima aula. Chega de moleza, vamos trabalhar a Contra-Reforma. Nós vamos estudar a Contra-Reforma. O que foi a Contra-Reforma? Veja,
A reforma começa com Martinho Lutero em 1517. Nós já aprendemos como surgiu o nome protestante, e a reforma ela foi ganhando adeptos. Começa na Alemanha, depois vai para a Suíça, Suécia, Noruega, Dinamarca. Esses países eles tornam-se protestantes, eles aderem à reforma. A Itália continua católica, a França, na Itália e na França a reforma na verdade foi sufocada. Espanha, ela é católica, fervorosa, e ela desenvolve a Santa Inquisição, onde os que aderiram à reforma, se ela encontrasse essas pessoas, elas torturavam os pertencentes à Santa Inquisição, considerava a pessoa que aderiu à reforma um herege. Então a pessoa era torturada e até morta, queimada viva. Foi terrível este período da Santa Inquisição. A Inglaterra tem a questão, a história do rei Henrique VIII, que eu vou tratar nas próximas aulas. Muito bem. E a Contra-Reforma tinha por objetivo trazer para a Igreja Católica todas essas pessoas, estes países que aderiram à Reforma de Martinho Lutero. A Reforma de Martinho Lutero nós já aprendemos. Queria uma igreja bíblica, uma igreja racional, uma igreja espiritual, uma igreja individual e uma igreja nacional. A Contra-Reforma ela acontece em 1545, veja, a Reforma é em 1517. Então, em 1545 começa a Contra-Reforma e vai até 1563. Na verdade, foi um concílio. Concílio é a reunião de todos os bispos na cidade de Trento, que fica na Áustria. E neste concílio, nesta assembleia com todos os bispos, tinha por objetivo analisar o porquê aconteceu esse movimento e como frear esse movimento, o movimento da reforma. Bem, na verdade, foi dentro da Igreja Católica Romana. Na verdade, é isso aí, olha aí o slide. Muito bem. E interessante que um grupo que trabalhou muito neste período foram os jesuítas. Já viu falar dos jesuítas? De José de Anchieta, por exemplo? Então, na verdade, esse grupo ele surge em 1534 com o espanhol Inácio de Loyola, que tinha o objetivo foi uma perseguição ativa, perseguição à espada contra aqueles que aderiram à reforma. Tem aí, que eu já falei, na Espanha, a Santa Inquisição, e também esta ordem de jesuítas, elas avançaram para os países que ainda não conheciam o cristianismo, por exemplo, as Américas. Nós vemos isso acontecendo aqui no Brasil, todo mundo já viu falar disso. Lembra que o Brasil foi descoberto em 1500, nós estamos em 1545, tá bom? Muito bem. Agora, nós podemos tirar desta Contra-Reforma 3 partes, dividir a Contra-Reforma em 3 partes. A primeira parte eu já falei, então, o esforço missionário. Então, a igreja, para recuperar o que havia perdido, os adeptos que saíram da igreja e foram para os ideais da reforma protestante, fez um grande esforço missionário. Realmente isso é provado, é documentado. A igreja correu atrás do prejuízo. Como eu citei aqui no caso, no Brasil, por exemplo, os países da América que não conheciam o cristianismo, menos a América do Norte, já vemos mais o protestantismo. Mas na América do Sul e na América Central nós vemos grande esforço missionário da Igreja Católica. E na Índia também, na China, enfim, um grande esforço missionário. A segunda parte, diz que nós podemos dividir em 3 partes, a segunda foi a questão moral. A igreja,
estava numa grande decadência por questões morais. Por exemplo, os padres, eles tinham amantes. Grande número de padres tinham amantes. Os bispos moravam fora da cidade também, envolvidos com prostituição, com a questão de dinheiro. Isso foi resolvido também. A igreja fez um esforço muito grande para resolver essa questão. Por exemplo, o bispo passa a residir na cidade que ele toma conta. Ele passa a morar agora na cidade, que na igreja, no templo, do lado, tem a casa pastoral, que o bispo vai ficar ali, perto da comunidade. E os padres também vão residir nas paróquias, do lado da igreja. Vai ter a casa paroquial, a casa pastoral. Então, esse trabalho da Contra-Reforma foi muito bom. Melhorou muito essa questão, né? Essa questão de... Se bem que hoje nós temos visto escândalos também na Igreja Católica, que o Papa Francisco está tentando solucionar, está correndo atrás aí do prejuízo. Mas naquela época era terrível a situação dos padres. Então, pelo menos naquele momento, foi tomada decisões sábias e que resolveram. Provado historicamente que essa questão do bispo passar a morar na cidade, que é o bispo que está ali tomando conta dos padres, e os padres, cada um morar na sua paróquia, perto da comunidade, já ajudou bastante. E a terceira questão, a questão doutrinária. Só que na questão doutrinária não teve avanço. A Igreja Católica, ela não abriu mão daquelas doutrinas que foram negadas por Martinho Lutero, porque não tinha base bíblica. E para defender, por exemplo, a doutrina do purgatório, de rezar pelos mortos, a Igreja, no Concílio de Trento, nesse concílio, que é o concílio da Contra-Reforma, passa a considerar canônicos os livros apócrifos, principalmente 1º e 2º Macabeus, da onde ela tira essa doutrina do purgatório e de orar pelos mortos. Daí a importância, por isso que nós colocamos na Bíblia Apologética, quando termina a Bíblia, no apêndice, os livros apócrifos na íntegra, para que você possa entender por que esses livros não são inspirados por Deus, não são canônicos, mas eles são aceitos pela Igreja Católica. Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1º Macabeus, 2º Macabeus, acréscimo de Esther e Daniel. Está vendo a importância de conhecer a história e entender por quê? E esses livros estão na Bíblia Católica, foram oficializados nesse concílio, Concílio de Trento, porque foi na cidade de Trento, na Áustria, que começou em 1545 e durou aí quase 20 anos, terminou em 1563. E nesse documento, então, oficial da Igreja Católica, estes livros passam a ser considerados também inspirados por Deus. Tá bom? Na próxima aula a gente continua o assunto sobre a Contra-Reforma e vamos ver também o desenvolvimento das igrejas protestantes. Vamos trabalhar? O ponto da matéria História da Igreja é o movimento puritano. O que é o movimento puritano? A Igreja da Inglaterra, ela tem um comportamento diferente na Reforma Protestante. Por quê? O rei Henrique VIII, ele queria um herdeiro e a mulher não conseguia gerar um herdeiro para ele, a esposa dele. Então ele queria que o Papa autorizasse o divórcio. Ele queria se divorciar da mulher, casar novamente para conseguir um herdeiro. Só que o casamento na Igreja Católica, ele não pode ser dissolvido, vamos usar esse termo. O catolicismo não aceita o divórcio, porque o casamento no catolicismo, ele é um sacramento, então não tem como liberar o divórcio. Então o que ele fez?
ele, com o apoio das ideias dos reformadores, ele adota a igreja, ele sai da igreja católica, forma a igreja na Inglaterra, e ele sendo o chefe da igreja. E por isso que a igreja tem o nome de igreja anglicana. É a igreja desenvolvida na Inglaterra, que tem como líder, então, o rei Henrique VIII. E ela tinha dentro dela três grupos. Olha aí essa imagem da origem aí, né? Os grupos, os romanistas, aqueles que queriam voltar para a igreja romana, os anglicanos, aqueles que estavam ali dentro daquela adaptação, quer dizer, não era nem protestante nem romanistas. A igreja anglicana, aliás, ela é bem assim. E os protestantes, que eram os radicais. Então, de um lado, aqueles que queriam voltar para o catolicismo, do outro lado, aqueles que queriam ficar com o protestantismo, e no meio, o centrão, vamos dizer assim, a igreja anglicana. E dentro do movimento puritano, que são os mais radicais, eles tinham um grupo que queria a liderança no modelo presbiteriano, onde os presbíteros escolhem os seus pastores, os seus líderes, mas tem um grupo que é mais radical, quer ficar totalmente separado e livre, independente, que são os congregacionais. Então nós temos os presbiterianos, olha que interessante como surge a igreja presbiteriana, e os congregacionais. Presbiteriano porque quer que os bispos continuem ordenando, né, a liderança. E os congregacionais não querem separar totalmente do Estado e o povo em assembleia escolher a sua liderança. Ocorre que dentro desta confusão, o rei Carlos II, isso já em 1660, 1685, ele toma o poder e ele apoia os anglicanos. E começa uma perseguição contra os puritanos, tanto os presbiterianos como os congregacionais. E eles foram expulsos, tornaram-se dissidentes da igreja anglicana, mas tiveram liberdade de desenvolver a sua organização. Ou seja, tanto os presbiterianos como os congregacionais agora são dissidentes da igreja anglicana. A igreja anglicana é a igreja oficial da Inglaterra. E eles podiam, então, de forma independente, continuar o trabalho. E dentro deste trabalho, em 1688, que aconteceu essa divisão, que eles saíram da igreja, surge um outro grupo, os batistas. Olha que interessante. Então agora nós temos, dentro da Inglaterra, oficial a igreja anglicana, e fora da igreja anglicana, três movimentos independentes. A igreja presbiteriana, a igreja congregacional e agora a igreja batista. Olha que interessante. Na próxima aula nós já vamos chegar na igreja metodista. Olha que interessante. Não vai perder a próxima aula. Na aula passada, nós aprendemos como surgiu a igreja anglicana, a igreja da Inglaterra, e também sobre o movimento puritano, a origem dos presbiterianos, da igreja congregacional e da igreja batista. Se você perdeu, é só recapitular. Pegue aí, a aula está aí para você. E hoje nós vamos aprofundar um pouquinho. Eu fiz um gráfico, na verdade eu fiz um gráfico para que você entenda melhor como isso aconteceu. Eu vou expandir para você. Olha que gráfico interessante. Na verdade é um organograma, tá? O nome correto é esse, olha aí. Então nós temos a igreja católica e a igreja ortodoxa, tá? Então deixa eu voltar aqui para mim. Olha, a igreja católica, lembra que em 1054 houve o primeiro cisma é divisão.
da igreja. Então nós tínhamos a igreja grega, que fica do lado oriental, que tinha como sede Constantinopla. Tudo isso nós já aprendemos, tá? Constantinopla é Istambul hoje. Antes era Bizâncio, depois passou para Constantinopla. Quem fez isso foi o imperador Constantino. Depois, hoje é Istambul, tá? Fica na Turquia. Muito bem. Então houve essa separação entre a igreja ortodoxa, que é a igreja grega, a igreja que tinha como sede Constantinopla, da igreja do Ocidente, que tem como sede Roma, como líder o Papa. Do outro lado, lá no Oriente, eles são chamados de patriarcas. Do lado Ocidente, então, adota esse termo Papa. Então, depois desse cisma, desta separação, desta divisão, no ano 1517, surge uma outra divisão, que é a Reforma Protestante, que nós estamos estudando. Agora, olha aí na tela de novo. Então, Igreja Católica, separado aí da Igreja Ortodoxa, separada da Igreja Ortodoxa. Depois vem a Reforma, a Igreja Reformada, 1517, o início com Martinho Lutero. Aí na Inglaterra, nós estudamos os três grupos, os romanistas, os anglicanos e os puritanos. Volta aqui, então veja. Nós aprendemos na aula passada que o rei Henrique VIII, ele queria se divorciar da sua esposa, porque ele queria que ela desse um herdeiro para ele, ela não gerava. Então o que ele fez? Ele saiu da Igreja Católica, porque na Igreja Católica não existe divórcio, e teve o apoio da Igreja Reformada, da Igreja Protestante. Então, ele realmente se divorciou, casou com uma outra mulher, enfim. E aí, dentro dessa igreja, ele passou a ser o líder da igreja. Ele se desligou de Roma. Então a igreja na Inglaterra está desligada de Roma. E o próprio rei é o líder maior da igreja. Então agora os bispos são ordenados pela Inglaterra, não são mais ordenados pelo Papa. E dentro deste grupo, nós temos aqueles que querem voltar para Roma, os romanistas que querem voltar de novo para a igreja romana. Temos aqueles que não querem, que são os puritanos, aqueles protestantes mais radicais, não queremos voltar, não queremos mais nada com Roma. E nós temos o centrão, vamos dizer assim, o meio termo. O que acontece? O rei optou por esse meio termo. A Inglaterra tem essa igreja até hoje, a igreja anglicana. E aqueles mais radicais foram chamados de puritanos. E eles saíram da igreja anglicana. Tornam-se dissidentes da igreja anglicana. Mas o rei permitiu, o governo permitiu que eles tivessem a igreja deles fora, não era oficial, era fora da igreja anglicana. E aí surge o quê? Olha aí na tela. Em 1654, a igreja presbiteriana, a igreja congregacional e a igreja batista. Tudo isso nós vimos na aula anterior. E em 1739 há novamente um despertamento e aí nasce a igreja metodista com John Wesley, 1739. Está vendo aí na tela? 1739. Então é assim que surge essa igreja. Por isso que nós chamamos de igrejas históricas. Igrejas históricas. Então, primeiro a igreja, os puritanos, que se dividem entre presbiterianos e congregacionais. Depois os batistas. Mais ou menos nesse período, um pouquinho depois. Agora, já em 1739, então a igreja metodista com John Wesley. Olha que interessante. Então agora nós já temos a igreja, nós já temos a Alemanha, grande maioria luterana, tem também ainda católicos na Alemanha, mas ela é dominada pela igreja luterana, pelos ideais de Martinho Lutero. Temos a Suíça, temos a Holanda, temos a Noruega. Esses países vão aderindo ao protestantismo.
A França ficou ali ainda ligada ao catolicismo, a Inglaterra, a igreja anglicana, a Espanha ao catolicismo, Portugal ao catolicismo. E veja que nós estamos no período das navegações, né? O Brasil foi descoberto em 1500. Então veja as invenções, as colônias, e aí que nós vamos encontrar a igreja na Contra-Reforma, que nós já aprendemos também, a igreja enviando, a igreja católica enviando missionários para recuperar o que havia perdido e também conquistar novos povos. Bem, na próxima aula nós já vamos estudar um pouquinho o movimento racionalista do século XVIII. Olha aí na tela, movimento racionalista, tá? Nós vamos ver o que foi isso aí. Bom, não vai perder a próxima aula. Estou indo embora. Antes de eu sair, acesse o nosso site, é o www.cp.com.br, www.cp.com.br. Eu quero aprofundar mais, tem material lá, tem muita coisa sobre esses movimentos no nosso site, sem custo algum. Agora, é importante que você peça o nosso curso, porque daí você vai desenvolver as atividades que já estão nos módulos, envia para a gente, nossos professores irão corrigir direitinho, providenciar o seu histórico escolar. Em um ano você conclui o curso, recebe o diploma histórico escolar, aí no conforto do seu lar. Bom, agora sim, estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.